Já parou para pensar como é que funciona o sistema judiciário aqui no Brasil? Parece um labirinto, né? Pois hoje a gente vai desvendar juntos essa estrutura, que mexe com a vida de todo mundo. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende qual é a real do judiciário. Depois, vamos dar uma olhada nos principais tribunais, ver como tudo se encaixa, descobrir o que precisa para se tornar juiz e, por fim, quais são as regras que eles têm que seguir. Beleza, então vamos começar pelo básico, com uma pergunta fundamental sobre o papel do judiciário. A resposta? O poder judiciário. Ele é como se fosse o árbitro final, sabe? Aquele que entra em campo para garantir que as regras do jogo estão sendo cumpridas por todo mundo, sem exceção. A função que todo mundo conhece, claro, é a de julgar os conflitos. Mas o judiciário também tem um outro lado, meio que de gestor. Ele administra o próprio pessoal, cria as próprias regras, é como um árbitro que, além de apitar a partida, também ajuda a organizar o campeonato todo. Certo, já entendemos o papel de árbitro. Agora vamos ver como isso se organiza na prática, nessa estrutura gigante que é o sistema de justiça brasileiro. E lá no topo, no ponto mais alto de tudo, a gente encontra uma instituição-chave, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. O STF tem só 11 ministros, mas a responsabilidade deles é enorme. Eles são os guardiões da nossa Constituição. A palavra final sobre o que pode ou não pode, segundo a lei mais importante do país, é deles. Um degrau abaixo do STF, temos os tribunais superiores e uma peça muito importante, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ funciona como uma espécie de corregedoria do judiciário. Ele fiscaliza e administra o sistema, mas não julga os casos, entende? E aqui, nesse mapa, dá para ter uma noção do tamanho da coisa. O sistema se abre em vários braços, cada um cuidando de um tipo de assunto, se espalhando pelo Brasil inteiro. Tá, mas o que exatamente cada um desses ramos faz? Vamos entender isso melhor agora. De forma bem simples, o sistema tem dois grandes blocos. De um lado, a justiça comum, que cuida da maioria dos problemas do dia a dia, desde uma briga de trânsito até um caso criminal. Do outro, a justiça especializada, que, como o nome já entrega, foca em áreas bem específicas: trabalho, eleições e questões militares. Certo. Já vimos a organização dos tribunais e o que eles fazem. Mas e as pessoas que estão lá, decidindo tudo? Quem são e como chegam a essa posição? Olha, o caminho mais comum para virar juiz não é moleza. É uma verdadeira maratona. Precisa ter diploma de direito, no mínimo 3 anos de experiência jurídica e, a parte mais difícil, passar num concurso público que é extremamente concorrido. Mas existe um outro jeito de chegar aos tribunais mais altos. É uma espécie de porta lateral, que está na própria Constituição e que tem um nome curioso: Quinto Constitucional. Essa regra é bem interessante. Ela garante que 20%, ou seja, 1/5 das vagas em vários tribunais, sejam ocupadas por advogados e promotores com muita experiência. A ideia por trás disso é trazer um novo olhar, a vivência de quem esteve do outro lado do balcão para dentro do judiciário. Agora, para que um juiz possa julgar com liberdade, sem sofrer pressão, ele precisa seguir um conjunto de regras bem estritas. É uma troca. Primeiro, as garantias, que são como um escudo de proteção. A vitalicidade e a inamovibilidade, por exemplo, impedem que um juiz seja demitido ou transferido só porque uma decisão dele desagradou alguém poderoso. Isso é fundamental para que ele possa decidir sem medo. E como contrapartida, vêm as proibições, que são várias. Um juiz não pode se filiar a partido político, não pode ter outro emprego. A ideia é que o foco seja total na função de julgar, para garantir o máximo de imparcialidade possível. E aqui tem um ponto bem curioso, a tal da quarentena de saída. Funciona assim: depois que um juiz se aposenta, ele fica 3 anos proibido de atuar como advogado no mesmo tribunal onde trabalhava. É uma medida para evitar qualquer conflito de interesse ou tráfico de influência, sabe? No fim das contas, o que a gente precisa entender é que toda essa estrutura enorme de tribunais, de carreiras e de regras foi pensada com o objetivo principal: construir e garantir um poder judiciário independente. E essa independência é a base de qualquer democracia. E tudo isso nos deixa com uma última provocação, para a gente pensar. Em um mundo que não para de mudar com novas tecnologias, novos desafios sociais, como é que um sistema tão tradicional e cheio de regras consegue se adaptar para garantir que a justiça, de fato, seja feita para todo mundo?